porque antes ele quase não tinha interesse. Só que é bem difícil. Oi? Oi? Esperar o pessoal entrar de novo, né? Menina, que luta! Imagina. Esse Zoom é terrível, menina, porque daí ele... Eu não consegui entrar pelo computador, professora. Só consegui pelo celular. Menina, e eu tô aqui. Eu comentei... Deixa eu só ir admitindo um pessoal aqui, só um pouquinho. Tá, E ok. eu tô de plantão no hospital e tô aqui numa sala dando aula para vocês. Deus! Jesus! Tô vendo, olha aí, eu tô no hospital. Gente do céu! Pensa Tecnologia é boa em relação a isso, né? Nos ajuda em relação a isso. Só que daí eu trouxe o computador do meu filho, que é mais moderno, mas daí tô apanhando aqui ainda. Deixa eu ver. Ai, Deus. Cadê a Maíra para me ajudar aqui agora? Deixa eu ver aqui, compartilhar tela. Vê se aparece a tela. Apareceu. Ai, graças a Deus, consegui. Quem que tá faltando aí? Ah, tá. Peraí, deixa eu só admitir aqui. Nossa, não vai dar certo. Tantos desafios, né? Isso mesmo. Vocês conseguiram entrar lá no fórum, lá eu deixei um questionamento, mandei também um trabalhinho para o dia 16. Eu não consegui visualizar o trabalho. Eu respondi lá o questionamento referente No ao fórum? relato descritivo. É. Sim, no debate lá. Tá, mas daí vocês entrar, tem lá tá na parte de atividades. Vocês têm que entrar em atividades. Sim, eu coloquei lá em atividade, professora, só que não abre o arquivo que está lá. Isso. Também não. Tá. Professora, também eu não consegui ver a atividade também. Tá bom. Eu mando hoje para vocês. Hoje eu mando para vocês, daqui a pouco eu mando para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Ótimo. Tá. E vou mandar os slides também, mas os slides eu acho que eu vou disponibilizar lá no portal, porque eu também, a gente tem que deixar essa aula gravada lá, entendeu? Por isso que eu estava gravando ela. A gente precisa deixar essa aula gravada, disponibilizada lá para vocês e também as atividades, os slides, tudo, tá? Tá ok. Bom, voltando aí na questão da memória, pessoal, a gente precisa, não sei se vocês... Ah, vocês não viram um vídeo que eu disponibilizei lá? Eu vi. Pois é. Nesse vídeo aí, essa profissional, ela fala da questão das habilidades. Uai, mas se vocês viram o vídeo é para falar justamente sobre o vídeo que está lá a atividade. Mas lá não está escrito lá sobre, não. Tá, meu amor, eu escrevi. Aí eu vi a questão assim, após a queixa da família, a questão do relato descritivo. Aí tem lá para falar sobre. E o vídeo? Aí nós colocamos lá. Aí sobre Professora, eu não consegui ver o vídeo. Não? O vídeo eu consegui abrir, só que no vídeo não tem, assim, só tem um vídeo aqui no link. Não tem nada assim específico do que é para ser feito. Tá. Já no relato descritivo tem aquela pergunta, né? Que era para ser comentado em fórum, né? Do artigo. Tá, eu vou mandar pelo WhatsApp, que daí... Só que o vídeo eu não consigo mandar pelo WhatsApp, pessoal. Daí eu vou mandar o link e vocês entram pelo link. Tem o link. Professora Márcia? Ah. Professora? Oi.
Eu posso comentar no fórum lá, eu posso fazer o comentário lá depois, mas no final da tarde, no fórum, ou tem que ser agora, pela manhã? Não, pode ser Ou pode mais ser depois tarde. que encerrar a aula, antes de começar? Pode sim. Ah, tá. Tá, Tranquilo, então. tá. Obrigada. Nada. Pessoal, daí vocês entenderam os passos da clínica, quais são? Sim, Tá, ok. Chegamos no diagnóstico, fez a devolutiva para a família, pronto, certo? Só que isso, pessoal, desse processo do início até chegar no diagnóstico, isso aí às vezes vai ir assim várias sessões que vocês vão fazer, entenderam? Às vezes, dependendo da dificuldade da criança, isso vai ser 8 sessões, 10 sessões. 10 sessões eu falo assim, ó, cada sessão 50 minutos. Entenderam? sim. Vocês estão compreendendo Sim. o que eu estou dizendo? Sim, professora. Tá. Tá Então, tranquilo. assim, ó, vai ser no mínimo, pessoal, no mínimo, de 6 a 8 sessões. Menos que isso, não tem como realizar um trabalho, não, tá? Não tem. Aí, geralmente, os valores vocês vão ver. Os valores vocês vão ter que ver qual é o valor que geralmente os psicopedagogos fazem e faz um pacote com a pessoa, com a família. Entendeu? Uhum. Ou ela paga tudo no início, ou ela paga por sessão. Quantos minutos tem? 50... Quantas sessões no mínimo tem que ser? Ah, é o que eu acabei de falar. No As mínimo, sessões? no mínimo 6. Ah, tá. Tranquilo. No mínimo 6. Mas daí, no máximo, vai depender do andamento da criança, como é que ela vai evoluindo. Entenderam? Às vezes Sim, professora. às vezes vai 8 sessões, 10 sessões. Tem criança que fica o ano inteiro junto com vocês. Daí vai depender do ritmo dela, do ritmo dessa criança, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos indo. Qual que é, pessoal, as coisas que vocês precisam ter lá na clínica, né? Vocês têm ideia de montar uma clínica? Como que é? Qual que é os projetos? Eu, primeiramente, assim, eu não tenho ideia assim, né? A minha dificuldade é de eu deparar com uma criança com essa dificuldade e eu saber, né, lidar, né? E perceber, né? Porque o primeiro passo é o professor, né, em sala de aula. Eu atuo na educação infantil, né? E eu tenho que perceber, né, para estar inserindo ele numa... trabalhar nessas dificuldades, né? Para eu poder trabalhar em sala de aula, né? Entendi. Então, assim, mas para quem for trabalhar com clínica, vocês precisam ter alguns materiais, tá? Por exemplo, brinquedos, muitos jogos, lápis de cor, giz de cera, canetinha, folhas, muitos jogos de encaixe. Entenderam? Sim. Bom, então vamos lá. Eu estava falando aqui com a Maíra, que estava lá, vendo o negócio do trabalho. Bom, pessoal, então vamos seguindo aqui. Só um instante. Deixa eu só fechar aqui essa parte. Só um pouquinho, deixa eu só baixar aqui meu slide. Então, assim, pessoal, o que na verdade os teóricos falam, né? O psicopedagogo, ele está sempre, na verdade, trabalhando com a teoria, sempre buscando, o trabalho de vocês, na verdade, vai ser de pesquisador, porque vocês vão ter que trabalhar em cima do quê? Em cima da problemática da deficiência da criança, né? Então, vocês vão ter que ficar buscando atividades, jogos, tarefas para trabalhar com essa criança. E vocês também vão ter que pensar que, às vezes, o foco de atenção da criança diante das tarefas
vai ser de resistência, ela não vai querer, não tem que começar de uma forma bem leve, porque às vezes ela não vai querer fazer, entenderam? Porque qual que é a visão Entendi. qual que é a visão que a criança tem? Poxa, eu vou para a escola e agora eu venho para essa tia aqui, ela também vai me dar tarefa? Entenderam? Então, vocês têm que primeiro conquistar essa criança, fazer muito trabalho lúdico com ela, através de jogos, de joguinhos, de coisas lúdicas, para depois ir entrando nas questões de tarefas. Porque senão ela vai bloquear, ela já vai ficar com resistência. Ela não vai querer voltar para o consultório. Então, primeiro ludicamente, depois vocês vão entrando com atividades. Tá bom? Tá bom. Então, olha só o que esse autor aí fala, da psicopedagogia clínica, esse Scott. A psicopedagogia clínica busca identificar as causas das dificuldades de aprendizagem, que é necessário entender o sujeito como um ser social, resgatar as fraturas e o prazer de aprender e, dessa forma, contribuir na solução dos problemas de aprendizagem, colaborando para a construção de um sujeito pleno, crítico e feliz. Então, assim, se forem trabalhar a questão de leitura, de livrinhos para ler, tem que tentar buscar livros pequenos, com letras grandes, com bastante imagens, para que a criança comece a estimular o prazer pela leitura. Não comecem já com leituras enfadonhas, com coisas cansativas, que senão ela não vai querer voltar para o consultório. E a ideia é que ela retorne. Certo? Vocês podem, por exemplo, no início também, eu acho bem bacana, vocês fazerem, às vezes, alguma coisinha, assim, uma lembrancinha para essa criança levar para casa, para ela querer voltar, entenderam? Tipo assim, eu lembro uma vez que eu tinha uma colega que é psicopedagoga, e a mãe dela fazia aqueles biscuits, biscuit, né? E ela fazia assim, dava um lapisinho, que lápis é barato, a gente compra aí esses lápis. Ela dava um lapisinho com uma massinha de biscuit, com uma carinha, com um bichinho, botava num papelzinho com uma fitinha, dava para essa criança como forma de estímulo para ela voltar. Esses bloquinhos também que a gente compra nesses R$2,50, R$3, que dá para comprar coisas assim, voltados para a questão escolar, uma coisinha para vocês darem para essa criança levar para casa, entenderam? Como forma de estímulo para ela voltar. Vocês têm que estimular essa criança a começar a gostar de estudar. Aí sempre os mimos, as lembrancinhas são sempre bem-vindas, tá bom? Com certeza, é verdade. Né? Os processos e instrumentos para o início de um diagnóstico. Olha aí, aqui tem, pessoal, é bem bacana esse material. Qual que é o motivo da consulta? Anotem aí, esse motivo da consulta é a queixa. Qual que é a queixa? A queixa. Qual que é o motivo que essa família procurou você? Que é a queixa. Ela vai chegar, vai falar, meu filho não aprende nada. Meu filho não tem atenção, meu filho não quer ir para a escola. Meu filho chora quando eu falo para levar ele para a escola. Meu filho não quer fazer as atividades. Entenderam? Qual é a queixa principal? O motivo. Baseado nesse motivo, nessa queixa, vocês vão levantando e fazendo a anamnese. Tá? Aí vem tudo, passo a passo que eu falei para vocês está aqui. A história vital, a história de vida da criança. Tá? Como ela nasceu, como foi a gravidez, já falei. Aí depois vem as atividades que vocês vão preparar com elas. Atividade lúdica, hora dos jogos, entrevistas complementares. O que é? As entrevistas com o professor, entrevista com os coordenadores da escola, entrevistas, vocês vão falar, por exemplo, com o psicólogo, que vai dar um retorno para vocês do que ele aplicou. As provas projetivas, no caso, é o psicólogo que faz, né? A gente aplica um HTP com a criança para ver. Então essas provas é o psicólogo. Essa é psicólogo, porque o psicopedagogo,
O psicopedagogo, ele não pode aplicar teste projetivo. O teste projetivo é o HTP, que a gente aplica. Entenderam? Vocês podem aplicar outras coisas, mas esse projetivo é que a gente aplica o teste e consegue ver o que a criança, ela projeta lá na frente, entendeu? O HTP é uma projeção do que ela faz sobre determinado assunto, sobre determinadas coisas. Então, isso é o psicólogo que Até faz. onde, professora, o psicopedagogo entra? Até onde não interfere em testes. Ah, certo. Aí, a partir do teste, ele já passa Daí pro é bloqueado, por exemplo. O psicopedagogo, ele não é autorizado a aplicar testes psicológicos, né? Entendeu? Entendi. Não pode. Vocês podem, tem vários outros tipos de atividades, jogos, tudo vocês podem fazer. Essas provas operatórias, que são provinhas que vocês vão buscar de acordo com a idade dele e com a deficiência, com a dificuldade que ele tem, você pode elaborar essas provas operatórias, né? Que é técnico isso. Se ele tem problema, por exemplo, de descalculia, que é problemas voltados à matemática, você vai buscar atividades, provas operatórias voltadas para a área da matemática. Entenderam? Gente, o trabalho do psicopedagogo, ele é constante, é muita pesquisa, porque você vai trabalhar em cima da dificuldade da aprendizagem. Professora, Sim, pode falar. professora, Sim. uma pergunta. Eu estava lendo um artigo referente ao trabalho psicopedagógico. Eu vi lá sobre o teste de Snellen, não sei se a gente pronuncia desse jeito, Snellen, que é o exame de acuidade visual. O psicopedagogo pode estar fazendo esse exame, professora? Eu tenho que verificar. Porque Pois eu estava lendo. eu vou ter que verificar, porque tem um site, anotem aí, chama Satepsi. Satepsi. Eu vou colocar aqui no WhatsApp para vocês, porque vou colocar aqui no nosso grupo, ó. Site chama Satepsi. Esse site, ele é um site só de testes, tá? Só de testes, e que vocês conseguem lá ver quais os testes que eles estão em validação, que podem ser aplicados. Daí, no caso, eu uso muito porque eu vou lá e vejo qual teste para cada área específica, entenderam? Aí, esse site, a gente consegue ver através dele quais os testes que podem ser aplicados. Por exemplo, a criança tem um transtorno de TDAH, tem uma hiperatividade. Que tipo de teste pode ser aplicado? Mas daí que nem a colega agora me perguntou se pode ser aplicado esse eu não tenho certeza, tá? Aí a gente vai precisar verificar. Porque eu estava estudando um artigo e eu vi, né, que esse teste. Como que chama? Me fala o nome, bem direitinho. Professora, Snellen, 2L-E-N, Snellen, uma coisa assim, eu não sei como pronuncia correto, mas eu posso estar colocando aqui. Exame de acuidade visual. Pois é, porque esse exame geralmente não é quem tem, para ver a questão se ele está enxergando bem, se não está. É oftalmologista. É oftalmologista, não é? No caso, Mas nesse artigo, ele falando para a gente poder identificar se é uma causa, por exemplo, a dificuldade dele de aprendizagem, talvez ele está com bastante de enxergar. A gente, lá pelo artigo que eu li, né? Eu esqueci de é uma tabela, Snellen. Exatamente, é uma tabela onde é uma a gente tabela. pode estar... Tu sabe quem está falando? Divani, professora. Divani, essa tabela, essa Snellen, ela é aplicada. Tu sabe que eu olhei agora a tabela, essa tabela, sabe quem que usa? Eu faço o médico, quando tu vai no oftalmologista,
ele coloca essas tabelas para ver se você consegue enxergar bem as letrinhas ou se tu vai precisar usar óculos. Certo. Deixa eu... Lá pelo artigo que eu li, ele dizia assim, que era uma forma, não como a gente, não da gente tá lá como fazendo um exame, mas de uma forma a gente está conseguindo ver se ele tem alguma dificuldade visual. E assim a gente está podendo pedir para a família encaminhar ele ao hospital. Ah, tá. Então, peraí. Não é Tá. a gente dar o diagnóstico. Ah, sim. Esse teste é um teste que, na verdade, é um outro apoio que vocês vão ter. Por exemplo, a criança ela não está enxergando bem, encaminha para o oftalmologista. E esse teste, daí o oftalmologista vai aplicar e vai ver se ela enxerga bem ou não, porque às vezes a resistência em fazer tarefa é porque ele não está enxergando. Enxergando bem. Mas não é o psicopedagogo que aplica, é o médico oftalmologista, tá? Naquela apostila que a senhora passou para nós, tem ele. Esses Snellen aí, nos procedimentos metodológicos, mas ele é aplicado pelo médico, pelo oftalmologista. Isso pela mesmo. questão Eu até pesquisei agora, eu estava falando com vocês e pesquisando. É isso. Pois é, naquela apostila nossa tem, naquela que a senhora passou, dessa coisa, tem esse teste, como exemplo aqui no relatório. Porque ela é um apoio a mais. Ela é um apoio a mais para você tentar ver qual é o problema da criança. Gente, na verdade... Ela tem. Né, provas pedagógicas, mais teste de Snellen, tem mesmo. Gente, olha só. O trabalho do psicopedagogo é o quê? Levantamento. Vocês vão ter que atuar como um pesquisador e descobrir o que essa criança tem. Entenderam? Quando vocês descobrirem e tiverem o diagnóstico, aí vocês conseguem montar um planejamento para poder começar a trabalhar. Antes disso, não consegue. Porque não é algo... Nesse caso, não é algo... A gente tem que olhar... Tem que olhar a família, tem que olhar o problema, tem que olhar tudo lá de trás, né, professor? Tem que ir buscando o porquê atrás, procurando por que está acontecendo aquilo. Então, a gente tem que ir buscando lá atrás as coisas, através da criança, da família. Por isso que eu falei para vocês que o levantamento, a anamnese, ela tem que começar desde a parte gestacional da mãe. Como essa criança foi gerida, ela é uma gravidez desejada, não é? Como foi todo o processo de gestação, de amamentação, o ingresso na escola, como foi a infância? Todas as fases da criança vão ter que ser avaliadas para vocês chegarem no ponto de partida. Entenderam? Aí a avaliação, entra aí também a avaliação corporal, que é comportamento. Vocês vão ter que perceber na criança, por exemplo, o comportamento que ela vai emitir. Se é de aceitação, na hora que ela estiver com vocês, ou se é de resistência. Às vezes ela não vai querer sentar, entenderam? Uma criança, por exemplo, hiperativa, com hiperatividade, ela não senta, ela fica em pé. Tudo isso, essa avaliação corporal, vocês vão ter que estar fazendo. E vão anotando daí na pastinha da criança. Outra coisa, a construção do pensamento e da linguagem. Essa linguagem dessa criança está de acordo com a idade dela? Biológica, cronológica? Ou ela tem um pensamento que é, na verdade, que a gente percebe que ela tem um déficit? Sei lá, vamos pegar aí uma criança de 8, 10 anos, mas que tem uma linguagem bem infantilizada. Fala assim que nem bebê, tá? Isso vai ter que precisar ser analisado se é a educação que ela recebeu, muito mimo, como foi essa família com ela, se não ensinou ela a falar direitinho, ou se ela tem um retardo mental mesmo. Tá? Olha como que é complicado esse trabalho de vocês, não é fácil, não.
tá? Esse levantamento, porque vocês vão ter que fazer uma análise bem ampla dessa criança e ver se é um retardo mental ou se é só algo de, tipo, a criança é muito mimada, entendeu? Estão entendendo o que eu quero dizer? Tá, eu tô. Muito bem. Aí, ver essa construção do pensamento dela, de linguagem, o conhecimento lógico-matemático, para ver como que é, se ela consegue pelo menos as operações básicas, né? Que é aí adição, subtração, dependendo da idade, né? Ver até onde que ela consegue chegar. Certinho? Até aqui? Certinho. Olha só que legal, ó. O motivo da consulta. Os pais falaram livremente, sem perguntas diretas. A ideia é entender como que eles veem esse filho, entendeu, gente? Pessoal, por isso a minha preocupação, e eu volto a falar para vocês. Não deixem essa criança, esse filho, estar junto na primeira consulta, que é para os pais falarem livremente, entenderam? A forma como eles veem essa criança. Porque às vezes eles vão trazer para vocês uma realidade que às vezes não é. Vão dizer, meu filho é preguiçoso, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E às vezes não é isso, é porque ele tem uma dificuldade, um problema embutido aí. O objetivo real da demanda, né, da consulta, é apenas uma consulta ou vai ser um tratamento contínuo, tá? Várias sessões. Avaliar como os pais transmitem o problema e a descrição do sintoma. Vocês vão ter que perceber também se essa fala dos pais, Gente, desliga o áudio aí para mim, por favor. Vocês vão ter que avaliar se esses pais, qual que é a transmissão deles? Eles estão falando do problema do filho, mas como uma doença? Como que eles veem esse problema? Vocês também têm que interpretar. Qual que é o significado da dificuldade de aprender dentro do processo familiar? Como que a família vê isso? Ou ela considera essa criança como burra? Como, ai meu Deus, esse menino não quer nada com nada. Estão entendendo? Ou já vem como um problema realmente que pode ser solucionado? Então, aqui vocês vão ter que ter uma escuta bem aberta, ativa e não crítica, tá? Cuidado aí com as ideias que a gente vai criando às vezes. Estão conseguindo visualizar aí os slides? Sim. Tá. Professora. Sim, pode falar. Maíra, é tão interessante porque acaba que é um trabalho conjunto entre a família e o paciente, né? Porque a gente acaba trabalhando o dia também e o paciente também, porque é algo muito sério, essa questão do que os pais pensam em relação a essa dificuldade de aprendizagem do aluno, porque acaba passando todo esse sentimento para a criança, e às vezes ela se sente fraca, ou que não vai conseguir, ou que... enfim, né? Então, a gente acaba trabalhando mesmo a família em si, todos esses pensamentos, todas essas emoções, enfim, e o paciente também. Então, não tem jeito, é um trabalho conjunto que o psicopedagogo vai fazer tanto com a família como com o paciente. Com certeza, Maíra. E outra coisa, ó, às vezes, o problema, vou falar bem aqui para vocês, experiência, tá? Às vezes o problema não está nem na criança, Maíra. Às vezes o problema está na família. Você sabia disso? Na família, justamente. Tá? E aí a gente vai ter que ter todo o cuidado. Olha só o desafio. Todo o cuidado para que a família entenda que ela está errando nesse processo. Olha que delicado que é. Veja, olha só, olha essa fala aí desse slide. A clareza das colocações e objetividade tem muito a ver com a capacidade de definição clara das relações familiares, bem como os valores e os mitos que essa família traz. Então, às vezes essa família vai trazer assim para vocês, ó.
Eu não sei como isso aconteceu. Nunca houve um caso desses na nossa família. Ou seja, será que isso tem a ver com a hereditariedade? Porque o meu marido nunca gostou de estudar, será que meu filho é assim por causa disso? Que meu marido nunca gostou de estudar? Tudo isso pode significar, nessa família não se admite fracasso, ou então, que qualquer problema só pode estar relacionado com a família do outro. Estão entendendo? Gente, é tão complexo. Por que é complexo? Porque às vezes a família ou essa mãe acha que o filho é assim por causa que o pai nunca estudou, não tem interesse, não gosta de estudar e o filho nasceu assim. Entenderam? Às vezes as famílias querem atribuir o fracasso escolar do filho em alguém. Isso é muito complexo, pessoal, muito, tem que ter muito cuidado. Olha aí, ó. Cuidado. Pais podem omitir, podem esquecer dados importantes ou simplesmente não querer falar. Eles omitem esses dados. E isso pode ser complicado daí nessa coleta de vocês. Por isso que tem que investigar bem na anamnese. Podem também tentar nos convencer de um problema não existente. O problema, às vezes, eles falam que é o filho, que é o filho, que é o filho, e não é. É a própria família. Tá? Muito cuidado. Olha aí na história vital que eu falei para vocês, na investigação, na anamnese, vocês precisam observar o pré-natal, as condições de gestação, doenças, às vezes, genéticas, hereditárias, e qual eram as expectativas desse casal. As doenças, a história de vida perinatal, como foi esse parto, foi normal, foi cesárea, teve sofrimento fetal, ou seja, a criança precisou ter um parto induzido, não, teve lesão, né? Porque os danos podem vir bem daí, desse parto. Qual foi a questão neonatal, né? A história de vida neonatal. Como que esse bebê, isso é lá na anamnese que vocês vão fazer. Adaptação do recém-nascido, o choro, a amamentação como foi mamadeira, foi isso, foi como que essa criança se alimentou. Tem alguma restrição a alguma coisa, lactose, quais os problemas que ela tem? Qual que foi a capacidade de adaptação da família com a chegada do bebê? O respeito ao ritmo individual do bebê, entendendo as suas demandas? O pai participou, não participou, essa mãe enfrentou essa gravidez sozinha? Tudo isso faz parte da história vital. Houve alguma doença? Isso vocês têm que perguntar nessa investigação para a família. Teve alguma doença, algum traumatismo, alguma coisa ligada à questão cerebral, né, dessa criança, alguma debilidade, alguma limitação? Essa criança teve algum problema neurológico, né? Não sei. Ela toma alguma medicação? Tudo isso entra na história de vida, gente. Na anamnese que vocês vão levantar. Como foi o desenvolvimento dessa criança? Aqui tem passo a passo, gente. É fantástico esse material. O desenvolvimento, os dados relativos ao aspecto motor. Ela andou na idade certa, a linguagem dela. Importante saber se as aprendizagens foram feitas pela criança no momento esperado ou retardou, foi depois do tempo, ou a família antecipou. Essa criança, na verdade, ela é bem precoce. Como que é? A aprendizagem. A criança é uma criança que já cresceu com autonomia, ela já vai ao banheiro sozinha, não vai? Como que é? Ou há um controle muito grande familiar? As situações dolorosas. Teve alguma perda familiar, algum luto, alguma situação que a criança participou, alguma coisa, a falta da mãe, essa mãe às vezes foi embora do Brasil, algum impacto que essa criança sofreu, um choque, por exemplo, e ficou com algum trauma? Quais foram as situações que ela passou? Isso aqui vocês podem tudo colocar, ó, esses itens lá dentro da anamnese.
A escolaridade, como foi as experiências, o início, o ingresso na escola, a expectativa, né? Enfim, dentro dessa história vital, tudo vai importar. Como aconteceu, com quem aconteceu e de que forma que a criança, na verdade, percebeu tudo isso e evoluiu. Certinho até professora. aqui? Certo. Em relação à questão do cuidado, né? Muitas vezes também acontece, assim, demais a família não aceitar que a criança tenha, né? Quando é diagnosticado. Essa criança que eu atendo, que eu estou dando aula particular, eu como professora, né? Eu penso que quem vai me orientar, me ajudar em relação a despertar a questão da memória, de trabalhar isso com ele, seja o neuro ou outro profissional, não é isso? Sim, isso mesmo. E a mãe, quando ela me procurou, ela teve muita dificuldade em aceitar. Hoje ela fala que se arrepende muito de não ter aceitado antes, porque ela recusou muitas vezes a questão da medicação. Ela sofre muito em relação a tudo isso. E, assim, ela relata assim, que a criança passou por várias escolas e toda vez ela achava assim, que ela tirasse da escola e colocasse em outra, que o problema não estava no filho, mas sim na escola. Tá vendo? A resistência. Então, é muito complicado tudo isso. Realmente é um cuidado que exige muito de nós, né? Enquanto professores, enquanto psicopedagogo. E aí a minha dificuldade é essa. É porque eu não tenho eu estou dando aula em casa mesmo, né? Ela me procurou e tudo, relatou sobre, né? E assim, ela só pede para que ele seja aceito, inserido junto com os colegas. Ele já é uma criança que tem 6 anos, que não conhece letras, que não sabe escrever nome. Então, quando ele faz o medicamento, ele vem mais calmo, mais tranquilo. Mas qual que é o diagnóstico? O que ele tem? TDAH? TDAH. Entendi. E aí, assim, eu acredito que... Aí eu tento de várias formas, porque a gente, enquanto professor, é um desafio. A gente quer aprender, quer ajudar, né? A criança ali em si. Claro. Mas aí eu penso que o profissional, né, eles que têm que me ajudar que trabalhar com ele, né? De que forma que eu posso trabalhar com ele que ative essa memória dele, porque todas as tentativas que eu faço, todas as vezes, é pouco que eu consiga a concentração dele, mesmo que seja com jogos, com brincadeira, assim, bem dinâmico, lúdico, mas não é fácil. Tu vai ter que buscar aí, pesquisar atividades para TDAH. Atividades para TDAH, psicopedagogia, né? Tu vai ter que fazer uma busca aí, né? E começar a selecionar o que tu pode ir fazendo. Mas é pesquisa, não tem jeito. Aí, no caso, hein, Jequiana? No caso, ele não faz outro acompanhamento. Sim, ele faz muitos acompanhamentos, só porque ele não está na escola, né, devido à pandemia, aí a mãe me procurou para fazer esse trabalho com ele em casa, né, aí, inclusive, eu estou aguardando um retorno da neuro, ela vai entrar em contato para poder me ajudar, né, nesse sentido. Isso, ótimo. Me ajudar com ele. Entendi. Mas não é fácil, gente, é muito difícil. O relato da mãe, assim, em si, às vezes ela disse que teve que parar a vida para poder acompanhar o filho. Hoje ela arrepende de não ter acompanhado antes, né? Ainda bem que acordou, né? Ainda bem que acordou. E outra coisa, às vezes, nesses casos assim, vocês vão precisar o quê? Vocês vão precisar encaminhar, às vezes, essa mãe, por exemplo, para um psicólogo, sabia? Psicólogo, né? Verdade. Às vezes tu vai ter que encaminhar ela, entendeu? Não, às vezes ela chora, meu Deus, é muito difícil. Às vezes vai ter que encaminhar ela, dizer, olha, você precisa ir para um psicólogo, enfim, entendeu? Pessoal, falta 2 minutos para acabar a nossa aula. 2 minutinhos. Aí, olha só. Vem a hora do jogo, os jogos, né? Para vocês fazerem com as crianças, ó. Deve estar atento a todas as manifestações da criança durante o jogo, ver como que ela vê o jogo, como que ela percebe as expressões, como que ela vai interagindo, se ela assimila os jogos que vocês estão fazendo, como que é o processo. Essa aqui seriam as técnicas projetivas, né, que dá para fazer, por exemplo... Professora, Sim.
assim que você passou aquele site para a gente ver quais os testes que pode ser aplicado, tem assim um site que podemos ver se tem jogos de acordo com a dificuldade? Tem, porque vocês têm aí como é que fala? Vocês têm deixa eu até buscar aqui, que é um site que é só de psicopedagogo, não tem? Deixa eu ver aqui. Vocês têm um suporte, uma associação de psicopedagogia? Não tem? Vai cair a ligação. Pessoal, vocês têm um site, vocês não têm aí uma... Deve ter, porque, por exemplo, a psicologia a gente segue o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Qual que é, a psicopedagogia segue o quê? Vocês têm alguma associação, alguma coisa que vocês sigam? Foi passado para vocês? Que eu lembre, não. Foi, Jaquiana? Não, eu também não lembro, não.